Olá, amigos, tudo bem? Vamos dar início ao nosso terceiro módulo, né, que é o dimensionamento de eletrodutos. Os eletrodutos, basicamente, né, nós vamos encontrar dois tipos, os rígidos e os flexíveis, né? Na verdade, é uma parte importante da instalação elétrica. Às vezes, alguns projetistas simplesmente não dão valor a esse segmento, né, do dimensionamento, mas é importante porque são eles que vão acomodar os cabos e por onde os cabos vão ficar protegidos. E na hora da gente fazer o dimensionamento, a gente tem que chegar a um valor que a gente consiga fazer com que os cabos que vão passar por dentro desse eletroduto consigam passar com uma certa facilidade, né? Tanto para quando a gente for inseri-los no eletroduto, como quando a gente for removê-los, tá certo? Inicialmente a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o eletroduto flexível, né? Também conhecido como corrugado, que é normalmente da cor amarela, aquele que possui uns anéis nas extremidades. O bom desse tipo de eletroduto é que ele é fácil para você conseguir manobrar pela instalação elétrica na hora de você fazer a instalação dele, tá certo? E a principal desvantagem que a gente vai citar aqui da utilização desse tipo de eletroduto é que a resistência mecânica dele não é muito boa. Então, imagine a seguinte situação: você está em uma laje e você resolve usar um eletroduto flexível. Na hora que você for pôr a massa na laje, você pode acontecer de você amassar esse eletroduto, de você romper esse eletroduto, né? E aí isso vai gerar uma grande dor de cabeça, porque o eletroduto amassado, o cabo não vai conseguir passar por dentro dele. Se ele rachar, pode entrar massa dentro dele e essa massa também empedrar. Então isso são situações que levam a um certo desconforto. Depois que você faz a instalação, que você vai finalizar passando os condutores, você não consegue porque o eletroduto, né, danificou, amassou, rompeu. Então, a desvantagem básica desse tipo de eletroduto é basicamente essa, tá? Então, a gente não vai aconselhar utilizar esse eletroduto para a laje, né? Ou para quando você for passar ele por debaixo de pisos, né? Já o eletroduto rígido, ele já vai ter essa vantagem de uma maior resistência mecânica, porém, ele não vai ser tão maleável assim para você conseguir manobrar, tá certo? Então, normalmente ele não é muito recomendado para trajetos mais sinuosos, para quando você precisa fazer curvas, né, dentro da tua instalação elétrica. Agora, ele é o ideal para aquelas situações que nós estamos ainda há pouco, para a laje, né, para você poder fazer a parte aérea da tua instalação elétrica, para você passar ele por debaixo de um contrapiso, ou quando você tem que fazer a instalação do eletroduto de forma aparente, tá certo? De forma exposta. Que aí, como a resistência mecânica dele é melhor, não vai ter risco dele romper, né, pela exposição, tá certo? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão das normas, né, em relação ao dimensionamento do eletroduto. Nós vamos ter uma taxa máxima de ocupação que esses eletrodutos vão poder ter, e aí a gente vai ter delimitação de quantidade de cabos, principalmente de acordo com a bitola deles, tá ok? Então, por exemplo, o eletroduto que só vai passar um único condutor, a gente pode ter uma taxa de ocupação de 53%, tá certo? Agora, se eu tiver, por exemplo, dois condutores passando por dentro desse eletroduto, eu só posso ocupar 31% da área disponível interna dele. Se eu tiver 3 ou mais, eu só vou poder ocupar 40% da área disponível interna desse eletroduto, tá ok? A gente tem alguns desenhos aqui no slide para que vocês possam observar, mas o porquê que a gente está deixando, né, uma parcela até significativa do eletroduto sem ocupação é justamente para que a gente consiga manobrar esses cabos com facilidade dentro do eletroduto, tá certo? Muito importante nós falarmos isso.
Bom, a regra mais prática que a gente tem aqui para poder fazer o dimensionamento do eletroduto é a seguinte, tá? A gente não vai abrigar mais do que 6 condutores dentro desses eletrodutos, tá certo? A norma diz que o máximo são 10, mas a gente não vai botar mais do que 6 dentro do que a gente vai combinar aqui para a gente poder fazer os dimensionamentos. Nós vamos num primeiro momento mostrar um método onde a gente vai considerar a seção de todos os condutores igual a do maior condutor. O que significa isso? Se você tiver dentro de um eletroduto cabos de 4 mm, 6 mm e de 2,5, num primeiro momento, nesse primeiro método que nós vamos ver, nós vamos considerar que todos os cabos são cabos de 6 mm. Tá certo? A gente vai considerar a maior bitola para a gente poder fazer o cálculo. E a gente vai ter que contabilizar, vai ter que identificar a quantidade de condutores que existem dentro do eletroduto, que vão existir dentro do eletroduto para que a gente possa fazer o dimensionamento de forma correta. Bom, a tabela é muito simples que a gente vai utilizar. Estou apresentando ela aqui para vocês, né? Ela aqui já está um pouquinho mais limpa para que depois, se vocês precisarem, vocês possam pausar o vídeo e terem acesso a ela. Ela também está anexada no nosso material de apoio lá na plataforma. Bom, vamos dar um exemplo prático, tá? Dimensione o eletroduto ideal para acomodar 2 circuitos de tomada de uso geral, sabendo que cada circuito possui uma fase, um neutro e um terra. Os cabos utilizados para esse circuito, de acordo com o projeto, são cabos de 2,5. Então, olha só, se são 2 circuitos e cada circuito tem 3 cabos, vocês concordam comigo que eu tenho 6 cabos no total. Tenho 6 cabos de 2,5 mm. Vou pegar a tabela, vou relacionar o número de condutores, que são 6, com a bitola do cabo e vou encontrar o eletroduto de 1 polegada. Está dimensionado. É só ir lá na loja de material de construção, pedir um eletroduto de 1 polegada, que ele vai conseguir atender aquelas especificações que nós comentamos lá anteriormente de taxa de ocupação. Simples e rasteiro. Agora, um método mais específico para poder fazer esse cálculo vai ser comentado aqui agora, tá? Nós vamos utilizar essas duas tabelas que são da NBR 5410, a tabela 6.5 e a tabela 6.6. No residencial, a tabela que a gente vai realmente utilizar é de 6.6, já vou mostrar para vocês como isso, né? Então vamos seguindo aqui. Existe uma outra tabela também que vai fazer parte desse método, que é a tabela 10.1, que é a tabela final do dimensionamento. Só fazendo uma apresentação super rápida para vocês. Com o exemplo, a gente vai ver como fazer a aplicação. Bom, dimensione um eletroduto rígido classe A. Aqui eu estou dando, na verdade, a especificação do eletroduto, porque a gente vai precisar dessa especificação para conseguir fazer o cálculo posteriormente, tá? Mas normalmente os eletrodutos rígidos, eles são de classe A, os que a gente encontra em instalações elétricas residenciais. Então, apesar de eu ter dado aqui uma descrição muito técnica da coisa, vocês não vão precisar se preocupar muito, porque é meio que padrão, na verdade, essa descrição, tá ok? Ele vai acomodar 3 cabos de 2,5 e 3 cabos de 6 mm, tá? Então, olha só. Agora a gente tem cabos de bitolas diferentes. Se a gente quisesse ser rápido, a gente iria dizer que teríamos 6 cabos de 6 mm. Mas a gente vai levar em consideração o método utilizando, né, a situação mais real. Na tabela 6.6, essa última coluna à direita é a coluna que importa para a gente, que é a área de ocupação, tá certo? E aí a gente vai perceber que o cabo de 2,5 ele ocupa 10,2, tá? E o cabo de 6 ele ocupa 17,3. Então reparem aí no slide que eu multipliquei esses valores por 3, tá ok?
até porque eu tenho 3 cabos para cada circuito, tá certo? Aliás, eu tenho 3 cabos de cada bitola e acho uma taxa de ocupação máxima de 82,5 milímetros quadrados, tá certo? Vou vir agora aqui na minha tabela 10.1, reparem que eu estou na área do rígido classe A e vou ver as 3 colunas disponíveis.